Bom dia, gente, povo de Deus, como é que está você? Tô muito animada hoje. Sabe por quê? Porque tem uma mensagem profética muito forte. Deus está fazendo uma reconfiguração da oração na igreja. Então você precisa ouvir essa mensagem forte, essa mensagem profética, para você crescer com Deus, para você ser abençoado e abençoada pelo Senhor Deus, porque o sentido da vida é focar no nosso relacionamento com Deus, focar em obediência a Deus e a sermos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Isso é o sentido da nossa vida. Então, esse vídeo contém uma mensagem profética e forte para te ajudar a ouvir o Senhor e a se dedicar cada vez mais a Ele. Tá bom? É forte, você vai gostar. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é para a igreja inteira, é para o corpo de Cristo, para equipar o povo de Deus pelos tempos que virão. Amém? Porque Jesus está voltando. Tá bom, gente? Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, deixar seu like e deixe um comentário embaixo se você faz o que eu vou falar nesse vídeo ou não, e me diz como, me diz quando e essas coisas, tá bom? Vamos agora ouvir a mensagem profética e forte de Deus para hoje. Deus está chamando a igreja, a noiva de Cristo, o corpo de Jesus, para que entremos no lugar de mais conhecimento da natureza de Deus e dos caminhos divinos dele, como nunca antes. Você consegue ouvir esse chamado de Deus nos ares? Mas antes que isso possa acontecer, nós precisamos estar no lugar de comunhão e conexão com Deus, num nível muito maior do que antes. Na nossa rendição total e também no nosso silêncio diante de Deus, nós nos tornamos estabelecidos na paz dele e nós tornamos parte de quem ele é nesse lugar secreto, nesse tempo de oração que você dedica ao seu Pai. Não se esqueça do fato de que está escrito, acho que é Mateus 14, que Jesus subia um monte sozinho e ele orava a noite inteirinha. Não pense, uau, eu sou uma pessoa de oração, eu orei meia hora, uma hora. Não. Jesus dedicava a noite inteira à oração. E Deus está chamando alguns de vocês também para gastar a noite inteira em oração. Gente, que delícia! Que maravilhoso, que honra receber esse chamado na sua vida. Precisamos sentar diante de Deus também e nos aquietar diante dele e nos render totalmente a ele, submetidos diante dele, e aí Deus fala conosco e ele nos traz para mais perto dele de maneiras que nunca poderíamos imaginar. E é neste lugar de quietude diante de Deus, de calmaria na presença do Senhor e às vezes silêncio diante do Senhor, que a oração se torna não uma troca de palavras, mas sim uma união, uma unicidade de Deus nesse momento. E é neste lugar que nós conheceremos o coração de Deus e saberemos quais são as preocupações de Deus, os pensamentos de Deus, saberemos com o que precisamos concordar no Espírito e, portanto, nós seremos co-trabalhadores de Deus.
tudo aquilo que é familiar precisa morrer na hora que nós entramos nesse lugar de mais familiaridade com Deus. Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. Gente, Abacuque, ele subiu a torre de vigia. E nós também precisamos subir para um lugar quieto. Pode ser dentro da sua casa, pode ser um lugar privado, pode ser sim um monte, pode ser algum lugar na sua cidade ou no mato, eu não sei. Deus vai te orientar, mas Deus está chamando o povo dele para nós subirmos para aquele lugar e vigiar. E ficar em silêncio diante do Senhor, esperando a resposta dele. Nos conectando a ele em espírito e em verdade e esperando para ouvir a resposta. Não se esqueça, sempre tenha a sua Bíblia do seu lado aberto, para estar atenta àquilo que Deus está falando para você, porque Deus fala conosco através da palavra dele. Fixe os seus olhos em Deus e não vacile na determinação de orar. Deus está nos chamando para olhar para mais além daquilo que nós vemos no mundo natural e para entrarmos no reino invisível neste momento. Nós precisamos fazer o que Paulo nos mandou fazer aqui. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão nunca. Deveríamos fixar os nossos olhos nas coisas da terra, porque tudo aquilo que está aqui na terra, ou seja, tudo aquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais, passará. Mas as coisas invisíveis são as coisas eternas. A sua oração, seu tempo com Deus, você está investindo na eternidade. E isso fará uma diferença muito grande de como você gastará a eternidade. No mundo invisível, a linguagem é do Espírito. E Deus está nos chamando não apenas para buscar em primeiro lugar o reino dos céus, mas também para ver em primeiro lugar o reino dos céus. Precisamos operar desde o mundo espiritual e depois agir no mundo visível, natural. Com este conhecimento do mundo espiritual, nós podemos ver o que o Pai está fazendo e, portanto, poderemos participar em tudo aquilo que Ele está fazendo. Orar no Espírito é quando nós estamos engajando com o mundo espiritual, como Daniel, Ezequiel e Paulo fizeram, entre outros, interagindo com o Senhor. Então, gente, como fazer isso? Nós temos que ser como Maria, que conheceu Jesus intimamente, que se sentou diante dos pés do Senhor e prestou atenção às palavras dele. E ela escutou ele. E depois, quando ele morreu, o que ela fez, gente? Ela deve ter vigiado e orado muito. E assim que amanhecer, no terceiro dia, ela correu para o túmulo dele para preparar o corpo dele. Nós também, Deus está nos chamando para preparar o corpo dele, a noiva, a igreja, para a volta de Jesus. Então, que nós também sejamos como ela. Os primeiros para ver a ressurreição, o novo corpo de Cristo, e que nós também emerjamos na hora certa, na hora determinada pelo Senhor nesses dias. E a nossa reação também precisa ser correr até Jesus e com a mesma grande
esperança pelas coisas novas que virão. Nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus, que é vivo e ressurreto. Ele é o amante das nossas almas. Que nós sejamos desesperados por Ele, desesperados para sentir o toque dEle, para ver Ele voltando. E se você não tem fome de Deus, esta é a hora de incitar a sua fome. Esta é a hora de dizer para Deus: Senhor, me faça uma pessoa faminta espiritualmente por Ti. Porque esse é o único caminho para entrar na nova criação do corpo de Cristo. Mas, gente, voltemos algumas horas antes da morte do Senhor Jesus Cristo. O que Ele falou para os discípulos dele? Ele falou: vigiai e orai. Escritura muito bem repetida na igreja, e isso está muito certo. Jesus sabia que os discípulos iam entrar num tempo difícil, de dificuldades e provas. E o nosso chamado é o mesmo. Nós também somos chamados para vigiar e orar, porque Jesus falou aos seus seguidores, inclusive você: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo nesse momento que o nosso corpo, a nossa carne, ou seja, os nossos desejos, a nossa vontade de orar e vir diante do Senhor é fraca. O corpo de Cristo é fraco e nós temos que ser aqueles que orem e que vigiem e que fiquemos longe da tentação e que nós não adormeçamos. Povo de Deus, corpo de Cristo, nós não podemos mais ser aquelas pessoas que adormecem. Às vezes pensamos que outras pessoas intercedam, e isso é o serviço de outras pessoas. Mas nós não podemos mais pensar assim. Nós, você e eu, nós, cada um de nós temos a responsabilidade de orar e vigiar. Gente, essa é a hora do tempo das 10 virgens, em Mateus 25. Você e eu, nós precisamos vigiar para que nós sejamos como as 5 virgens, alertas e acordadas para levantar cedo, porque é hora da volta do noivo. Receba a convicção agora do Senhor Espírito Santo na sua vida, que você precisa orar e vigiar. E se você ainda não recebeu essa convicção do Espírito Santo, peça para Ele te convencer que você precisa orar e vigiar. Fale: Senhor Espírito Santo, incita a minha convicção de vigiar e orar. Gente, Deus tem revelado que nós estamos na zona do crepúsculo. É o tempo antes do novo dia chegar. Mas o grito da meia-noite está chegando. E o grito da chegada do noivo está chegando à meia-noite. Então, esta é a hora de comprarmos óleo. Jesus disse: portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Nós não sabemos a hora que o Filho do Homem voltará. Portanto, vigiar e orar é sinônimo de estar pronta para a volta do Senhor. Nós precisamos comprar o óleo e isso vai nos custar. Nós precisamos ter tempo de conexão na oração com Deus. Precisamos ter comunhão com o Senhor no lugar íntimo da união, que nos capacita a receber o óleo dele e para que ele derrame o óleo dele sobre nós, através de conversas íntimas dele. Esta é a hora para correr para o lugar secreto com Deus. Mas não seja aquela pessoa que fica muito emocionada demais nessa hora de vigiar só para depois você perder a sua energia. Jesus nos chamou para orar no mínimo 1 hora por dia. E se você ora 1 hora por dia, não pensa: uau, eu sou super espiritual. É o mínimo.
Porque Jesus falou: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Jesus espera que você ore no mínimo 60 minutos. E, gente, tem 1 hora horrível, muito doído, muito horrífico, muito terrível na parábola das 10 virgens. Quando as 5 virgens que não tinham óleo estavam batendo na porta porque queriam entrar nos céus e pensavam que tinham o direito de entrar. Mas o noivo falou para elas: a verdade é que não as conheço. Que momento horrível, pensando toda a vida que você seria salva. No final das contas, você não conhecia Jesus e ele também não te conhecia. Conhecer Jesus e sermos conhecidos individualmente por Jesus tem que ser a nossa prioridade. E esta é a hora de vigiar e orar. Como orar? Como buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus. Isso significa buscar a face de Jesus e o reino dos céus em primeiro lugar, antes de tudo. Deseje conhecer a Deus e entender os caminhos dele acima de todas as coisas. Priorize seu tempo de oração e corra para o lugar secreto com mais frequência para você dobrar o joelho, se sentar diante de Deus, ficar em pé diante de Deus, se deitar diante de Deus. Então venha e comece aos poucos orando 10, 15 minutos, se você não está acostumado a fazer isso. E estenda seu tempo de oração com Deus pouco a pouco. Gente, quantos de nós viemos até Deus na oração com palavras e palavras sem fim, sem nenhum senso de conexão com Deus? E quantos de nós viemos diante de Deus com uma lista de pedidos? Claro, não é uma crítica, nós precisamos pedir as coisas de Deus. Mas primeiro, nós temos que conectar o nosso espírito com Ele e ouvir o que Ele está falando ao nosso coração. Quantos de nós repetimos a oração diante do Senhor? Quantos de nós ficamos explicando alguma circunstância ou alguma situação na nossa vida como se o Senhor não soubesse? Gente, essa é a hora de reavaliar a oração. E Jesus nos avisa para não repetir frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Esta é a hora de guardar a nossa língua contra orações vãs e para vir diante de Deus e ouvir e escutar Deus primeiro, antes que as nossas bocas e os nossos corações começam a falar com Ele. E isso acontece na hora que nós escolhemos estar silenciosos na presença de Deus primeiro. Aprender a vigiar e a escutar diante do Senhor antes de tudo. Nós precisamos nos sintonizar com a oração e com a voz de Deus. Escutar o Senhor, prestar atenção nele para depois nós falarmos. Alinhe seu coração com Deus primeiro. Mas, gente, como é que podemos alinhar o nosso coração com o coração de Deus primeiro se nós estamos desesperados para vomitar as nossas palavras diante dele? Não estou dizendo que não possamos ir até Deus com as nossas dores e falar sobre elas com Ele. Claro que podemos. O que estou dizendo é que nós precisamos aprender a render as nossas dores diante de Deus, colocando elas do lado primeiro e preferindo nós sentar diante de Deus e fixar os nossos olhos nele primeiro. É por isso que o Pai Nosso começa com: Pai Nosso, santificado seja teu nome. Nunca comece seu tempo de oração a Deus falando sobre você mesmo. Seu coração pode estar doendo, você pode
está com mente atribuladíssima, você precisa se sentar, convidar a presença de Deus na sua vida, convidar a presença do Espírito Santo no seu tempo de oração e focar nele, adorar ele, glorificar ele e colocar todas as outras coisas na sua cabeça do lado. Quando nós fazemos isso e nós fixamos os nossos olhos em Deus primeiro e nas coisas invisíveis, não nas coisas que estão acontecendo na nossa vida, sabe o que acontece, gente? As dores e os nossos pedidos desaparecem naquele momento de unidade com Deus e nós começamos a ouvir o coração de Deus sobre esses assuntos. Deus sabe todas as coisas e existe uma só forma de orar. E essa forma de orar nasce da união com Deus, se conectando com Ele. Conecte seu coração com Deus. Se une com Deus no seu tempo de oração com Ele, pois está escrito: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Você já ponderou sobre isso? Habitando no abrigo de Deus, habitando, vivendo debaixo das asas todas poderosas de Deus e se conectando com Ele, esquecendo das preocupações por um momento, e aí você achará descanso para sua alma. Existe um lugar mais secreto, escondido em Deus, que está disponível para cada um de nós. E Deus está nos chamando para ir mais profundo com Ele, mais além com Ele. Você consegue sentir esse chamado para sermos completamente escondidos em Jesus, no lugar de união total e rendição total ao Senhor. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram a portas fechadas será proclamado dos telhados. Reserve um tempo para vir diante do Senhor com calma, fixando o seu olhar nele, fixando o nosso coração no rosto dele e os nossos olhos nos olhos de fogo dele. Gente, vai vir pensamentos, distrações na sua cabeça. Vão vir pensamentos que vão lutar para tirar o nosso foco de Deus e vão chamar para nós tirarmos a nossa atenção dele. Gente, isso é normal, acontece com todos. Vão vir pensamentos de quais tarefas você precisa fazer, ou você precisa ligar para tal pessoa, né? Esses pensamentos entram na nossa cabeça, isso é normal. Então, escreve num papel, anote tudo num caderno e coloque do lado, para que esses pensamentos não te molestem mais. E depois volte sua atenção para o Senhor e acalme essas distrações. Nós temos que perseverar focando em Deus. Contemple a face do Senhor, pondere sobre Ele, dá louvores e graças a Ele. E claro, a sua mente vai continuar sendo distraída, é normal. Mas às vezes a meditação num versículo possa ajudar algumas pessoas. Ou você pode orar: Senhor, estou buscando a tua face. Eis-me aqui, Senhor. Me ajude a me encontrar contigo. Me ajude a fixar meu olhar em ti. Ou você pode fazer a oração do profeta Samuel, porque ele falou: fala, pois o teu servo está ouvindo. Aprenda a viver diante do Senhor, onde todas as suas distrações interiores e pensamentos dentro de você se aquietem diante do Senhor, e a paz de Deus e a presença do Senhor Espírito Santo enche o nosso espírito. É neste lugar que nós podemos fazer parceria com o Senhor e orar conforme a vontade dele, e orar o que ele quer que nós
oremos. E temos que viver diante do Senhor com expectativa e coração aberto. Por exemplo, podemos vir diante do Senhor com algumas perguntas, tais como: Deus, o que tu estás falando sobre a situação na qual me encontro na minha família ou se encontra o corpo de Cristo atualmente? Deus, o que tu achas sobre essa crise? Deus, como é que eu deveria orar sobre essa crise, Senhor? Deus, o que tu estás vendo? Deus, o que tu estás dizendo? Nós temos que vir diante do Senhor com paciência e focar totalmente nele. Escutar antes de falar é chave e precisamos gastar tempo para ouvir e vigiar com o Senhor. Escreva o que você está ouvindo o Senhor dizendo. Esteja aí com a Bíblia aberta diante de você, porque Ele fala conosco através da palavra. Ele vai dirigir o seu dedo, os seus olhos, Ele vai te dirigir dentro da palavra dele, Ele vai falar contigo, porque a palavra dele é viva, tem vida própria e a palavra dele tem força para restaurar vidas, para restaurar o nosso coração e para nos curar. E gente, eu quero te encorajar a pôr um pouco de volume às suas palavras, ou seja, é muito bom orar em voz alta, em vez de internalizar tudo, porque a fé vem pelo ouvir e às vezes é necessário que as nossas orações sejam lançadas pela nossa boca em voz alta. Gaste tempo vigiando, fixando os seus olhos no Senhor e sentindo a proximidade de Jesus. Ore desde o lugar de intimidade com Jesus sempre. Porque Jesus é a porta da revelação. Está escrito em João 10 que Jesus é a porta. Ele é a porta para nós recebermos visão espiritual, para nós enxergar e entender as coisas. E uma recomendação que eu te daria seria: escolhe uma hora diariamente, um tempo diariamente conveniente para você ficar diante do Senhor. Pode ser de noite, de manhã, pode ser à tarde, pode ser onde quer que for e a hora que for. Mas gaste tempo diligentemente buscando o Senhor. Não há nenhuma regra, faça o que for melhor para seu estilo de vida. Mas vai para aquele lugar de conexão mais profunda com Deus. Isso é o caminho da transformação para você e para as nações. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Persevere. Persiste, permaneça em Jesus. Precisamos nos arrepender por termos feito muitas orações e falado demais diante do Senhor, sem primeiro ter vindo no lugar do Espírito. Amém? Vamos orar. Espírito Santo do Senhor, oh Jesus majestoso, Deus fiel, Deus maravilhoso e glorioso, Santo Deus, nos ajude a irmos naquele lugar de descanso, naquele lugar de paz, naquele lugar de calmaria e de quietude diante de Ti. Nos ajude, Senhor, no nosso tempo de oração a nos conectar contigo, a fixar os nossos olhos em Ti e a não falar sem parar, a não falar demais, Senhor, mas que o nosso foco seja Tu, que o nosso foco seja união contigo e que nós vamos para um lugar de unicidade com o Teu Santo Espírito no nosso tempo de oração. Te agradecemos por aquela passagem em Mateus 10 que diz que Jesus, ele subia montes e ele orava a noite inteira. Te agradecemos, Senhor, pela revelação de que uma hora de oração é o mínimo que nós deveríamos fazer diariamente.
Oh, Santo Deus, eu te peço, toque aquela pessoa que está orando comigo agora. Incita, Santo Deus, o desejo de orar, o desejo de vir diante de ti e fixar seus olhos em ti e ir para aquele lugar de conexão e de intimidade contigo antes de falar. Venha, reconfigure a oração da tua noiva, que seja um tempo de reavaliação da nossa oração, para que nós cresçamos em ti, para que nós fixemos os nossos olhos em ti. Renove tua noiva, renove o nosso relacionamento contigo, que nós sejamos pessoas do Espírito e não pessoas de carne. Santo Deus, não pessoas com desejo carnais, não pessoas focando nas coisas terrenas e as coisas visíveis, mas que nós foquemos nas coisas invisíveis do teu Santo Espírito. Oh, eu te peço, Santo Deus, venha, renove a pessoa que está orando agora, incita um novo espírito de desejo para a conexão contigo, de desejo para te conhecer, de desejo para focar seu olhar em ti e te adorar em espírito, em verdade. Em nome do Senhor Jesus, venha renovar a tua noiva. Amém. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo. Amém? Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.